Fala galera, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. É fácil, é difícil? E trouxe para bater um papo com a gente o empreendedor digital, formado em Direito pela UERJ, Marcos Vinícius. Seja bem-vindo, Marcos, para estar batendo esse papo. Marcos, vou começar agora de cara, porque as pessoas falam que o Brasil tem uma veia empreendedora. E nessa crise da pandemia, muita gente perdeu seus empregos, então pensa em abrir o próprio negócio para estar sobrevivendo. Mas, ao mesmo tempo, quando ele vai pesquisar, quando ele começa a lidar com o seu negócio, ele vê muita dificuldade. O pessoal fala que empreender no Brasil é muito difícil, é quase impossível. Então, Marcos, empreender no Brasil realmente é tão difícil assim? Seja bem-vindo. Fernando, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, dividindo essa live contigo. Tenho te acompanhado lá no Cirão Carioca, né? Foi o querido Alexandre que apresentou a gente, né, lá de Santa Catarina, policial rodoviário federal, cara sensacional. É o seguinte, Fernando, eu acho que a gente primeiro precisa, vamos definir o que é empreender, né? Porque realmente o que você trouxe, as pessoas, ainda mais nessa crise, né, toda, elas saíram para correr atrás, né? Vamos tentar fazer. E elas confundem muito o que é empreender. Então, vamos começar por uma noção mais ou menos básica, pode ser uma noção básicazinha. O Sebrae, lá na página dele, tem assim: ser um realizador que produz novas ideias através do encontro entre criatividade e imaginação. Olhando assim, né? Poxa, Então, é lindo, né? É bonito. Mas eu acho que vai um pouquinho além disso. Aliás, deixa eu te falar, Marcos, porque eu já tive um negócio próprio, eu tinha uma estamparia, e eu vi na prática que não é essa coisa tão bonita assim, Tão não. bonita. Isso aqui é uma utopia, Eu né? até achei no início, falei, não, vou fazer uma marca de roupa. Achei que é beleza. Realmente, no início é tudo maravilhoso, mas na prática acho que não é tão assim, não. Não é tão assim, exatamente. A base desse pensamento do empreendedorismo, ela está no Joseph Schumpeter. Ele escreveu um livro em 1940 e pouco, década de 40 aí, chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia. Nesse livro, o Schumpeter ele dá as bases do que é considerado o empreendedorismo. E ele diz uma coisa interessante, logicamente defendendo muito mais a visão capitalista, que é o seguinte, que o empreendedor é o agente do desenvolvimento econômico a partir da ideia capitalista chamada processo de destruição criativa. Desculpa, vou repetir. Processo de destruição criativa. O processo de destruição criativa seria aquela ruptura, né, que inclusive tem sido muito falada agora com a indústria 4.0, né, que seria a disruptura, seria a quebra dos paradigmas de produção que existiam antes. Mas isso feito de forma criativa. E quando a gente vai estudar esse assunto, empreendedorismo, empreendedores, eu fiquei assim, analisando, vendo, Fernando, para juntar aqui com você nesse bate-papo, que a coisa não é bem assim, não é pura e simplesmente um processo de destruição criativa. Muitas vezes a disruptura ela é destrutiva, sem levar em conta postos de trabalho, sem levar em conta uma porção de coisas. Porém, essa é a base do pensamento do que é o empreendedor, né? É esse cara que é o agente do motor econômico. Infelizmente, nesse modelo neoliberal, né, do posto Ipiranga, do Paulo Guedes, nem isso é o que está acontecendo no Brasil, porque os financiamentos eles são direcionados e tem toda uma série de coisas que isso vai caber em outra live, né? A gente falar aí de privatizações. Estou falando da ausência de crédito para o cara ter um capital inicial para poder iniciar o seu negócio. Exato. Ele pode ter uma excelente ideia, mas se ele não tem o capital inicial para botar aquela ideia em prática, né, criar aquela cadeia produtiva, ele tem dificuldade de levar à frente. A dificuldade fica muito grande. Tanto que a única escola econômica que leva a sério o estudo sobre o empreendedorismo é a escola austríaca,
tem um autor, né, o Kisner, não sei se o nome está muito certo, Kisner, né, a gente lê esses nomes austríacos, poloneses, são difíceis pra caramba. Lá em 1997, ele escreveu um material e ele considera fundamental o papel do empreendedor como agente de mudança. E volto a falar, não como agente de destruição de formas de trabalho. Aqui no Brasil, né, a gente tem que pensar isso que você falou da questão do crédito para empreender, mas também, e aí quero só voltar um pouquinho, Fernando, no que você falou na questão da crise. Nós perdemos muitos empregos, certo? A minha monografia de final de curso foi sobre a reforma trabalhista do Temer, 2017. Eu peguei um assunto da reforma, que é o teletrabalho, né? E fiz o meu orientador me deu as dicas e tal, e eu fiz o meu trabalho em cima desse aspecto. Você vê uma coisa, agora esses dias foi aprovado aí a possibilidade da redução do contrato de trabalho, né? Da paralisação do contrato de trabalho. Aí você pegando o trabalho em casa, né? O teletrabalho, como está na reforma, ele já existia na CLT, como chamado trabalho à distância. Só que o trabalho à distância, ele possuía algumas garantias trabalhistas, como até, por exemplo, a questão do acidente de trabalho. Se você se acidentasse à distância, você tinha os mesmos direitos, você tem pela CLT os mesmos direitos que o trabalhador que está no posto de trabalho localizado. A reforma, quando institui o teletrabalho, ela retira esse benefício, ela precariza. Então, aqui no Brasil, a gente precisa pensar a questão do empreendedorismo, que é, na verdade, uma tentativa de fuga das pessoas da precarização. Aí o cara pensa, eu vou ter o meu próprio negócio, porque ser empregado ou subempregado nessas condições não dá. Não, e você está falando um ponto aí interessante, porque você deu as definições do que é empreendedorismo, acabou de falar. Empreendedorismo envolve a criatividade. Quando esse processo, na verdade, é uma fuga de um trabalho precarizado, não há um processo de criatividade, há um processo de sobrevivência. Então, se o cara vai sobreviver, ele não está sendo um agente de transformação. Não estamos dizendo que ele está errado, está fazendo algo errado, não. Mas ele está ali sobrevivendo. Então, o empreendedorismo, que era para ser um motor da economia, acaba deixando as coisas no mesmo estado que estão. Mas o cara está tentando, Marcos, o cara está tentando sobreviver. Como é que a gente fala para esse cara que está tentando sobreviver, que está tentando com o seu negócio ter uma renda extra para ajudar na sua família? O que a gente pode falar para esse cara? O que a gente vai dizer para essa pessoa, não é isso? Na verdade, é isso. Então, por exemplo, o Peter Drucker, que é bem conhecido nesse sistema na fala sobre o empreendedorismo, ele defende como o empreendedorismo seguinte. Ele diz o seguinte, que é a ideia da necessidade de assumir riscos. Sim, assumir riscos. Como você contou da sua estamparia. Eu, há muitos anos atrás, vendi roupa também, fabricando e vendendo roupa. É difícil, porque você tem que comprar máquina, é uma série de situações que... Né? Então, ele fala sobre assumir riscos. E o Peter Drucker diz o seguinte, que você vai assumir risco montando um negócio. Até aí, tá tudo bem. Aí voltamos para o mundo da imaginação. Ele diz assim, com o intuito de montar uma organização. Aí nós voltamos para aquela coisa da utopia, né? Porque aí, você citou agora um ponto, Fernando, né, da sobrevivência, que me fez colocar o seguinte aqui, que era uma pergunta que eu queria fazer e ouvir de você. E os nossos futuros ouvintes aqui, os nossos ouvintes aqui, colaborarem com a gente respondendo também. Será que dentro dessas definições, dentro daquilo que você trouxe, de luta pela sobrevivência, será que montar numa bicicleta e fazer entrega para o iFood é empreendedorismo? Se a gente pegar essas definições tão bonitas da academia, né, do Schumpeter, do Peter Drucker, lá
deixa eu me lembrar aqui o nome do sujeito, Kirchner, da escola austríaca. Será que, pensando como motor da economia, foi o que você disse, o cara não está movendo nada, porque a comida não é dele, o restaurante não é dele, né? Às vezes, como eu trabalho no centro, né, um dos meus trabalhos que eu faço, eu trabalhava lá no centro, na Rio Branco, e via toda hora isso. Às vezes o cara está entregando com a bicicleta do Itaú. Ou com ou aquele patinete. Às vezes nem aquela bolsa de isopor é dele, pertence ao sistema lá. Então, isso é empreender? Dentro dessas definições que nós lemos aqui, que nós refletimos aqui, isso seria empreender? Aí eu queria que você refletisse um pouquinho para eu poder entrar, então, em cima da pergunta que você fez, se é fácil ou difícil no Brasil empreender. Queria que você desse assim, uma reflexão sobre isso. Isso não é empreender. O cara tá ali para tirar o seu ganha-pão para estar se sustentando. Só que tem um problema nessa história toda, porque quando se vende a imagem para ele de que aquilo é empreender, ele pode estar achando que ele está avançando para algum lugar, mas na verdade não, ele está ficando no mesmo lugar, porque é um serviço, um emprego informal que você não tá crescendo, você tá ali naquele ponto ali e não vai sair dali. E é muito ruim para o Brasil criar essa cultura desse falso empreendedorismo, porque das duas coisas. Primeiro que você desestimula o verdadeiro empreendedor, porque ele vê todo mundo falando que é empreendedor, ele que às vezes tem esse papel criativo, está querendo gerar um negócio, ele se desanima porque vê muito testemunhos negativos, mas na verdade os testemunhos negativos estão vindo de pessoas que não estão empreendendo. E o segundo não são empreendedores, é verdade isso. E o segundo ponto, que é muito ruim para o país, é porque você desestimula essas pessoas a buscar inovar. Porque o cara acha que empreender é justamente só fazer o que está sendo feito. Aí o Brasil não gera renda, não gera emprego, não gera novas tecnologias. Aí, então, você entrou no ponto, temos um mito da sociedade empreendedora brasileira. Nós não somos empreendedores, porque nós não estamos praticando o empreendedorismo. As pessoas conforme a definição, exatamente. As pessoas abrem o seu negócio, mas talvez não estão sabendo inovar nele, porque às vezes não tem base. Não tem o crédito que consiga, crédito barato, com tempo para pagar, que ele consiga ir no banco com juros baixos, para que ele se sinta seguro para assumir aquele... De empreender. Porque como é que ele vai assumir risco se ele está zerado na conta no banco? Ou então se pega um empréstimo, o banco fala que ele vai ter que pagar 20% de juros ao ano. Cara, o risco é enorme, o cara prefere não empreender. Prefere entregar, ficar em casa, arrumar um emprego, alguma coisa desse tipo. Isso. Então, nesse ponto que você falou aí agora, que é o cara, é o mito, né, brasileiro do empreendedorismo, aí você vê o seguinte, eu fiz uma pesquisa para o nosso bate-papo e eu encontrei duas pesquisas, é interessante isso, duas pesquisas. Uma de um instituto GED, em inglês eu não vou saber falar o nome, mas eu vou deixar a gente deixa o link depois para quem quiser pesquisar. Essa pesquisa, GED, GEDI, é uma instituição internacional que faz análises de gargalos e oportunidades, filtros, né? Nessa pesquisa, em 2016, eles pesquisaram 132 países. O Brasil estava na 92ª posição, ou seja, entre 132, nós estávamos lá em 92. Mas aqui na América Latina ficamos atrás do Chile, da Colômbia, do Uruguai e da Argentina. Caramba! Né? Ficamos atrás desses. Em 2018, eles voltaram a fazer essa pesquisa e aí nós pioramos, caímos para o 98º lugar. Caramba. Aí você vai para outra pesquisa, que é a pesquisa que aí o Sebrae adota, que é o GEM. É uma outra instituição internacional também, que faz essas pesquisas. Nessa pesquisa, feita apenas com 55 países, aí nós estamos bem colocados. Então, aí nós temos um problema, eu não sei se de metodologia ou
como é que se diz em pesquisa, sobre o universo pesquisado, né? Eu não sei se é uma questão da metodologia ou do universo. Tá? Há um outro link que eu vou deixar também, até te mostrei esse link da Solids, que também diz o seguinte: a Solids ela até apoia a pesquisa, a segunda pesquisa do gente, mas ela diz, a Solids é um grupo que faz treinamento para quem quer ser empreendedor, eles investem nisso. Mas ela diz que é muito difícil. Então, a pergunta que cabe aqui é, pegando o gancho no que você falou, né, do mito do empreendedorismo, tem política pública no Brasil? Agora tu chegou no ponto. Tem política pública para o pequeno ser empreendedor? Deixa eu só dar um pequeno testemunho aqui, e te passo para você responder, que você está aí envolvido com política muito mais do que eu. Um pouco antes de me preparar aqui, eu acompanho um canal de um cara lá de São Paulo. Eu não sei se você já ouviu falar nele, o Ferrez. O Ferrez é um rapper das antigas. Ele é um quarentão, deve ter uns 45 anos, e ele é envolvido com literatura, envolvido com periferia, faz muito trabalho. E eu acompanho ele porque eu tenho aprendido muita coisa. Porque a gente que está num universo, às vezes, entre aspas, né? Está dando sombra aqui, deixa eu fazer o entre aspas mais embaixo, entre aspas, mais privilegiado, né? A gente não conhece tanta coisa. E devido a essa questão toda que a gente tem vivido desde 2018, essa polarização ridícula e idiota no Brasil, eu tenho procurado estudar assuntos que eu não conhecia tão bem, como, por exemplo, a vida na periferia. Conhecia de ouvir falar, mas a gente precisa estudar um pouco mais. E o Ferrez mostrou, no vídeo que ele apresentou hoje, Fernando, uma coleção de quadrinhos alto nível, feita por moradores da periferia. Agora eu te pergunto, por que isso? Porque se juntaram 5 instituições, nenhuma pública, se juntou a editora, se juntou a loja virtual dele e mais 3 instituições que fazem apoio a jovens, vou usar a linguagem dele, na quebrada, que é coisa de São Paulo, né? Quebrada é São Paulo, né? Para apoiar essa iniciativa. A coleção, eu depois dei uma olhada na editora, é maravilhosa, papel de luxo, mas isso vai ficar restrito, provavelmente, ao campo da periferia. Mas é uma iniciativa, um empreendedorismo maravilhoso, e é um empreendedorismo, como você bem destacou, de modificação, de criatividade e modificação, modificando não só o mercado editorial, mas a vida daqueles jovens. Aí eu volto com a pergunta: cadê política pública? O que é política pública no Brasil para empreendedorismo? Exatamente. Fala aí, Fernando, me ajuda. Não, exatamente. Quando a gente fala de política pública, nós estamos... o poder público entender que o empreendedorismo ele é uma ferramenta poderosíssima para transformar a realidade. Porque senão acontece o que acontece, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que nós vivemos, que é uma concentração dos centros econômicos nas áreas ricas. E as áreas suburbanas, periféricas, né, as áreas próximas ao centro da cidade, a Zona Sul, virando verdadeiros bairros dormitórios. Eu sou de Campo Grande, eu sei como é. O cara sai daqui, pega 1h30 de trânsito para chegar no centro e trabalhar, porque não tem emprego aqui. Porque não há uma economia dinâmica aqui acontecendo. Por isso que o que eu defendo é que um papel fundamental, por exemplo, da prefeitura é você estimular o dinamismo da economia. Justamente, talvez, com você criando centros de capacitação, criando estruturas para você fazer incubadora de startups, novas empresas, articulando com bancos e financiadoras, linhas de crédito, para o cara se sentir confortável a empreender, porque você vai gerar novas empresas, novas indústrias. O Brasil tem que gerar novas empresas, novas indústrias. E nós temos que parar, Marcos, com o complexo de vira-lata de achar que não podemos. A Coreia do Sul, que hoje tem a Hyundai e a Samsung, há anos atrás, estava muito atrás do Brasil no nível econômico. Mas eles tiveram um projeto de país, apostaram no coreano.
nós temos que apostar no brasileiro, nós podemos ter nossas próprias marcas aqui, nossas próprias tecnologias, mas aí você tem que ter algumas condições básicas. Primeiramente, educação. Tem que dar condição para o cara inovar, para o cara criar algo, que é educação junto com cultura, para poder, que é o conhecimento mais a característica da inovação que a arte e a cultura propiciona. Questão do crédito, que nós falamos aqui. O cara tem que ter acesso a dinheiro barato para poder montar, se sentir seguro e montar o seu negócio. E um outro ponto, que nós estamos falando aqui de se empreender é difícil, que as pessoas reclamam muito de empreender no Brasil, é porque elas enfrentam, em primeiro lugar, uma burocracia muito grande, muitas vezes exagerados, que entra governo e sai governo, ninguém para analisar se essa burocracia está exagerada, e é o que todo mundo reclama, e a questão tributária, porque aqui no Brasil tem imposto no consumo, que é o grande erro. Nenhum país desenvolvido do mundo é assim. Se você vai comprar qualquer coisa, você paga imposto. Não é assim no mundo. No mundo, o imposto é em cima da renda. Se o cara teve o lucro de 6 milhões no ano, aí ele paga o imposto em cima de 6 milhões. Mas aqui o cara que ganha R$600 do auxílio emergencial está pagando imposto quando ele compra uma garrafa d'água. Então, existe esse equívoco. Então, você tem uma tributação que a gente chama de progressiva, que você tributa sobre a renda, ter creche, ter educação mais cultura, aí sim você tem uma sociedade empreendedora. Gente, desculpa, mas revender cosméticos, gente, não se iludam. Não falta dignidade a essas ações, pelo contrário, é digno o cara que, para sobreviver, pega uma bicicleta e entrega comida, vende um cosmético, é muito digno. O que nós estamos falando aqui é que empreendedorismo é muito além disso. Empreendedorismo pode transformar o Brasil, pode transformar vidas. E você que está nos assistindo, que tem o seu negócio, tenha certeza, você transforma vidas. E, infelizmente, hoje no Brasil, governo anterior e governo atual, ninguém está te apoiando. Nós precisamos eleger pessoas que estabeleçam políticas públicas para você conseguir crescer. É o que eu sempre falei, é apostar no brasileiro. É por isso que nós defendemos um projeto nacional desenvolvimentista. Desenvolvimento nacional. Desenvolvimento do brasileiro. É isso que nós pensamos, que nós defendemos e apanhamos. Sabe por que apanhamos, Vinícius? Porque, infelizmente, tem um mercado financeiro aí que quer ver a gente assim, prostrado no chão, pagando juro para banco. É isso que eles querem da gente. Isso. Desculpa se eu me alonguei nesse discurso agora, mas é porque isso aqui está instalado. É o cerne da nossa mensagem. O que você está falando aí é o cerne da nossa mensagem. Isso. Falando nisso que você está trazendo, só para fechar esse ponto e entrar na última questão aqui, essa pesquisa que o Sebrae trouxe, ele tem um relatório, apesar de eu achar que ela foi feita com um universo de países muito reduzido, só 55 países, mas ela tem um relatório, e os especialistas consultados dão algumas sugestões aos governos. E a primeira sugestão, Fernando, é exatamente imposto, reduzir o imposto. É um modo de facilitar o empreendedor, porque o empreendedor ele já tem que fazer a gestão. A Solids, que eu citei, a pesquisa que eu li, eles falam que o empreendedorismo no Brasil, você falou de abrir indústrias e abrir empresas, né? Eles falam o seguinte: o empreendedorismo no Brasil geralmente está ligado a empresas com 2 a 10 empregados. Agora, você imagina isso multiplicado exponencialmente no Brasil todo. Uma rede, né? Uma rede de empreendedores. Aliás, uma coisa interessante, quando você pega a estrutura produtiva no Brasil, aqui no Rio de Janeiro eu parei para estudar e é muito interessante. Nossas principais cadeias produtivas, por exemplo, de bijuterias, é tudo micro e pequeno empreendedor. Não é grande empresa, não. É tudo pequeno empreendedor. E a grande empresa, ela demora muito mais para contratar. Muito mais. Muito mais. Já o pequeno empreendedor, ele vai começar com 2, daqui a pouco ele tem 5 empregados, daqui a pouco ele tem 10. Eu tenho um exemplo até de família. Eu tenho uma irmã que, há uma época atrás, ela produzia bijuteria na região dos Lagos. Sim. Ela começou numa lojinha e chegou a ter um lojão. Nossa, né? Então, assim, diligência, trabalhou muito, mas nunca teve acesso a crédito. E a outra coisa que esses especialistas disseram
também, a segunda coisa que eles disseram para os governos, eles disseram o seguinte: segurança jurídica para o empreendedor. Você falou uma coisa muito interessante, para abrir uma empresa. Você sabe qual a média de dias que leva para abrir uma empresa no Brasil? 100 dias, de 90 a 100 dias. Sabe quanto tempo leva para abrir nos Estados Unidos? 5 dias. Então, meu querido, que você como o Fernando falou, você que está nos ouvindo, começa a colocar na sua cabeça que não há empreendedorismo ainda no Brasil forte, em larga escala. Não há ainda. Nós precisamos realmente de governantes interessados nisso. E eu queria, Fernando, só até me lembrando de um papo que a gente teve pelo telefone no outro dia, eu queria só falar de uma outra coisinha que esses especialistas apontaram sobre educação empreendedora. Ler um conceito que eles colocaram aqui. Conceber a educação empreendedora como um instrumento de ascensão social e desenvolvimento pessoal, evitando de ser um recurso destinado apenas às classes sociais mais abastadas, que foi o que você citou. O modelo liberal, ele quer o juro do cara, ele não quer que o cara cresça. Ele quer que o cara pague o juro do empréstimo. Ele não quer ver o cara melhorando. Haja vista a frase famosa do ministro aí, o ministro Paulo Guedes, tinha muita empregada viajando para Disney. Não, eu achei que eu ia falar outra. Que ele falou, se o governo ajudar pequena e microempresa, a empresa vai quebrar, tem que deixar quebrar mesmo. O ministro da Economia falou que tem que deixar quebrar pequena e microempresa. Tem que falar isso, tem muito microempreendedor que está votando nesses caras. Ele falou que você tem que quebrar, que o governo não tem que ajudar. Na famosa reunião de abril, não é isso? Exatamente. Na famosa reunião de abril. Correram e deram 1 trilhão para banco do dia para a noite. Aí depois fizeram uma linha de crédito para as grandes empresas, né? Porque é quem financiam eles, mas para o microempreendedor, muito tempo depois, falaram que abriu uma linha de crédito na Caixa Econômica. Cadê a linha de crédito? Quem consegue? Tenta pegar lá. Tenta pegar a linha de crédito. Até agora tem gente que não conseguiu pegar o auxílio emergencial, né? Pois é. E aí eu queria só fechar essa parte de educação, Fernando, se você me permitir, citando o seguinte, ele diz o seguinte, que isso é uma coisa importantíssima também, criar programas de competição relacionados a novos negócios inovadores, semelhantes aos já existentes, como as Olimpíadas de Matemática e Robótica. Não é aquela competição danosa, né, que o funesto Trump tinha aquele programa na televisão, né, você está demitido, né, o aprendiz, né? Não é isso, mas é esse estímulo à inovação. E aí você vê o seguinte, sabe, essa pesquisa falou com a população também. E tem aqui, eu capturei nessa pesquisa os 2 principais pedidos, Fernando. Olha só que coisa. Da população em relação ao empreendedorismo. E você já citou aí um e eu citei o outro. Isso é pedido da população, está na pesquisa de 2018. Primeiro pedido, o mais pedido, maior facilidade de acesso ao crédito. E o segundo, maior facilidade para a contratação de empregados. E depois, em terceiro lugar, vem treinamento focado para empreender. Mas você vê que os 2 foram coisas que nós citamos aqui. Você citou a questão do crédito e eu falei a questão do número de empregados. O que leva à minha última questão que eu queria levantar com você. Como é que nós vamos alavancar? Você falou aí do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Pensando em empreendedorismo, como é que nós vamos alavancar? Aí eu estou preocupado, que essa é uma preocupação minha, com o jovem. Como é que a gente vai alavancar o empreendedorismo? Pensando aí nesse exemplo que eu trouxe do Ferrez, dessa editora, pensando no jovem que se mata aí em cima de uma bicicleta para entregar iFood, fazendo propaganda de graça aqui, ó. Para entregar para os aplicativos de comida. Como é que a gente vai dar para ele uma opção verdadeira? Olha, o tráfico, a droga, não é opção para você. Mas a bicicleta também não é opção para você. Você pode mais. Nós vamos te ensinar a ser criativo, nós vamos ensinar você a tirar de dentro da tua cabeça as ideias e a gente vai te alavancar. Como é que a gente
pode alavancar essa Eu juventude, acho Fernando? que em larga escala só uma política pública mesmo. Eu até vejo empresas, né, bem intencionadas. Cara, você acabou de dar um exemplo, juntou 4 empresas para gerar na comunidade aquele quadrinho. É muito legal isso, mas em larga escala, desculpa, gente, mas não é o Banco Itaú que vai fazer isso para você, não. Não é o Não, não é. Bradesco, não. É política pública. Por isso que essa história de Estado mínimo acaba com o Estado. Querido, não se ilude. Os poderosos não estão querendo te ajudar, não. Eles querem manter o ganho dele. Tu acha que ele vai querer gerar concorrente para você, para ele? Não vai, entendeu? Então, assim, para o jovem, a gente citou aqui, educação, crédito. Não tem jeito, a gente tem que estimular. É o que eu estou defendendo muito, é criar câmaras locais de desenvolvimento. Você chamar os empresários locais, chamar as universidades locais, privadas, não tem problema nenhum. Chama todo mundo, conversa, gente, vamos fazer um plano aqui, de médio e longo prazo, para poder gerar novas empresas, novas indústrias aqui. Cria uma estrutura de startup, pega a prefeitura, pega um espaço, coworking, né? Faz mais salas. Coworking, isso. Entendeu? Todo mundo trabalhar, bota uma estrutura de internet banda larga ali, dá uma estrutura, chama financiamento, chama os bancos de interessados, pô, empresários, gente, vamos investidor anjo, né? Que nos Estados Unidos tem muito isso. Isso. Uma linha de crédito pro cara pagar daqui a 2 anos, juro baixo, pro cara tentar. Se deu certo, deu. Se não deu, ok. Mas quem der certo vai acabar, né, pagando os outros. Pesquisa. O cara pensar tecnologia. Dá para fazer. E o jovem, cara, ele tem energia. Se nós apostarmos na juventude brasileira, pode mudar, pode virar o jogo. O que estamos fazendo é deixando a juventude brasileira de fora. Aí estamos querendo pegar as coisas antigas. Não porque o general fulano de tal, de 80 anos. Não. Esse cara não vai resolver nosso problema, não. O jovem, ele pode ajudar a resolver. Exatamente. E eu queria, assim, eu não sei como é que está o nosso tempo ainda, tem já tempo? Já estamos no finalzinho, Marcos. No finalzinho. Então, eu queria, inclusive, fechar falando uma coisa sobre isso, do jovem, né? Eu tenho 58 anos, né? Eu sei que não parece, eu sei que parece que eu tenho uns 65. Não, eu tenho 58 anos, mas eu me amarro em jovem, me amarro. Eu gosto de conversar com eles, eu gosto de ver. E você falou uma coisa agora que aqueceu meu coração, cara. Essa oportunidade para o jovem. A inovação, o empreendedorismo, ela fala disso, ela fala de ruptura. Eu vou citar aqui, não sei se você conhece ele, deve conhecer, porque foi um best-seller, o Yuval Harari do Sapiens, aquele livro Sapiens, Sim. famosíssimo. Eu estou lendo o livro novo dele, que é o 21 Ideias para o século XXI, 21 Respostas para o século XXI. E ele fala muito sobre isso, sobre a ruptura, ou disruptura, sobre a indústria 4.0, e ele fala o seguinte: não há caminho fora da educação. Não há caminho fora da educação. E aí, vale a pena lembrar do nosso saudoso Darcy Ribeiro e do Brizola, mas o Darcy Ribeiro. Gente, não cabe mais escola pública que não investe em tecnologia, que não investe em pesquisa, como você falou. Eu me lembro quando eu era garoto, que não foi nem na época do Darcy. Darcy foi depois, eu já estava começando uma segunda fase de faculdade. Mas eu me lembro que na escola que eu fiz química, estudei química, era uma escola pública comum, tinha lá o laboratório. Hoje em dia você não consegue ter um laboratório dentro de uma escola, não há investimento. Você falou sobre os polos. Uma das coisas que tem nos países que investem em empreendedorismo é exatamente isso, Fernando. Olha, você foi genial nisso. Polos locais de empreendedorismo. Porque o cara não vai precisar sair e pegar um trem 2 horas de locomoção para ir treinar empreendedorismo, para pesquisar. Não, tem lá no local dele, tem lá no engraçado, aqui no Rio tem um programa do Estado de empreendedorismo, de incubadora startup. Eu fui ver onde é o programa. Palácio do Catete. Não, eu adoro o Catete, eu até moro perto, mas por que não tem ali na comunidade do Vidigal? Na Rocinha, Dona Marta, na Pavuna, Madureira, Meyer.
Campo Grande, reto do João 23, por que não está ali? Exato. Então, assim, essa coisa do jovem é essencial, porque a gente precisa realmente mostrar para essa juventude que realmente há caminho fora da droga, fora do tráfico, fora da vida de bandido, mas há caminho também fora da bicicleta de entrega de aplicativo. Do Uber, que o pessoal está correndo pro Uber. Você que vê, é a o cara uberização. pega o carro dele, o pneu dele, a gasolina dele para trabalhar para dar dinheiro para o aplicativo que o cara tá ali. Que vale hoje 50 bilhões de dólares. Mas o que é o Uber? Investimento em tecnologia, que o cara criou o aplicativo e dominou o mundo. E dominou o mundo, exatamente. E então, a gente precisa apoiar aí a nossa galera, né, e compreender esse mundo do empreendedorismo como uma coisa importante. Como uma coisa importante. Né? Bom você falar isso. Aqui nós não temos essa linha que tem uma galera que demoniza a palavra empreendedorismo. Sim, não seguimos essa linha aqui, pelo amor de Deus. O que nós defendemos é o bom empreendedorismo, não derrubar os termos para que as pessoas não sejam enganadas achando que é uma bicicleta que vai dar futuro para elas. Não é. Isso. Esse é o nosso ponto. E tem que ter política pública assim, senão ninguém aqui no Brasil vai empreender. Marcos, muito obrigado. O Marcos Vinícius tem um canal no YouTube, né? Qual é o nome do canal, Marcos? O meu canal é o Para Tocar a Alma. Para Tocar a Alma. Bonito. Não é um canal de notícias, nem é um canal religioso, que o nome pode... Né, pode levar essa é um canal de análise, onde eu faço a minha crônica que eu fazia escrita, a minha crônica sobre alguns fatos do dia a dia, eu faço essa crônica falada. E eu vou dizer uma coisa para você, Fernando, para me despedir aqui. Eu sou tímido pra caramba. Mas eu venci o desafio e estou aí no YouTube aí, te agradeço aí o convite, a parceria. Eu achei esse tema que a gente discutiu hoje aqui top, sensacional, e quem sabe a gente faz uma outra conversa sobre isso aí, trazendo mais dados aí para a galera aí. Você que assistiu, dá o joinha, conhece lá o meu canal. O meu canal ele tem o seguinte subtítulo: Análises, Diálogo e Transcendência. Então é uma forma de analisar os fatos do dia a dia, dialogar sobre eles e, se possível, transcender desses fatos que às vezes nos oprimem, né? É verdade. Então, esse é o objetivo lá do canal. Eu agradeço muito ao Fernando, grande parceiro. Estamos juntos na luta, Fernando, para ver esse país melhor, esse país cuidando dos nossos jovens, né? E também cuidando das pessoas mais velhas que querem mudar aí, né? Com certeza. Galera, muito obrigado. Você que está assistindo os canais Fernando Mendonça, Rede Ciro, Cidadão Carioca, muito obrigado. Estamos sempre trazendo aqui algum assunto para estar debatendo o país e até a próxima. Até a próxima.